poxa, se um bebê nos seus primeiros dias de vida, estando tudo ok, ele precisa da presença da mãe, ele precisa do cheiro da mãe, ele precisa do contato pele a pele. Imagina um bebê que passou por um trauma terrível. A mãe que tá lá do lado, ela não tem praticamente autonomia nenhuma para cuidar dessa criança e para ter voz ativa em todo o tratamento da criança. Oi! Oi! Bem-vindo a mais um vídeo, que bom que você tá aqui. Se você tá aqui pela segunda vez é porque você gostou do primeiro vídeo ou tá interessado em saber o final da história, né? Estamos novamente aqui, eu e a Julie, para falar para vocês um pouquinho do que aconteceu, né? Você já sabe, o nome desse canal é Meu Cérebro e Eu, em homenagem ao meu sobrinho, o Iron e o cérebro dele. E nós começamos dando um pouquinho da história deles, da história de parto da Julie. E se você não assistiu ainda, então tá aí na descrição o link para você assistir o primeiro vídeo. Vai lá, antes de assistir esse, você precisa assistir o primeiro, para você entender essa história, para você entender como tudo começou. E a gente parou numa parte muito importante, né, que foi o momento em que o Iron foi para o hospital, e hoje é a continuação dessa história. O título desse vídeo é Mãe de UTI, e a gente vai contar um pouquinho, né, Julie, como foram aí os dias que você passou tanto na UTI quanto no hospital. Então, as mães de UTI, igual a Jenny falou, são parte de um grande grupo. Então, eu fui mãe de UTI, no caso do Iron, ele tem lesão cerebral, mas muitas mães de UTI saem de lá com o bebê, graças a Deus, ileso. Então, a UTI, ela é um artefato, um benefício que a gente tem a opção hoje em dia que salva muitas vidas, que transforma muitas vidas, né? Que permite que isso aconteça. Ao mesmo tempo, é o lugar de que se perdem muitas vidas mesmo, tentando de tudo. Então, é um grupo, assim, muito grande, muito abrangente, e eu tenho um carinho muito especial por esse grupo, porque, lógico, eu fiz parte. Bom, então vamos começar aqui contando, relembrando um pouquinho da história. A gente falou aí sobre o momento em que o Iron nasceu, ele já nasceu sem respirar, só que demorou um pouco para ele ser conduzido ao hospital, né? Então, ele ficou sem oxigênio no cérebro por mais ou menos 50 minutos. Daí, quando a ambulância levou o Iron até o hospital, a Julie e Isaac foram atrás de carro, e a partir desse momento que a gente vai começar a contar essa história de hoje. Como foi, Julie, quando o Iron chegou no hospital, quem recebeu ele e o que aconteceu lá dentro? O nosso pequeno chegou no hospital, foi atendido por uma equipe que já estava lá esperando ele, né? Uma equipe de neonatologistas que fizeram a reanimação, então, do Iron. Ali no hospital, eles fizeram mais ou menos uns 20 minutos de reanimação, até que então o Iron voltou à vida, foi ressuscitado. E logo de início, quando ele voltou, os médicos contam que ele teve convulsões e que foi muito difícil de estabilizar. Foram administradas diversas drogas para que ele se mantivesse vivo. E até então, quando eu cheguei no hospital, eu não sabia que o Iron estava vivo. Como eu falei até no outro vídeo, né? A gente não tinha nenhuma bolsinha de maternidade, porque a gente não planejava ir até um hospital. E no fim a gente foi e a gente não sabia que era para ficar. Até então, quando eu tava no hospital, as meninas me atenderam e tudo mais, era um hospital público, então eu não tinha levado nada e eles também não tinham nada para me oferecer. Então eu tava numa sala, fui recepcionada numa sala onde tinham várias outras mães que tinham acabado de parir, e aí me levaram para tomar um banho, porque eu cheguei do jeito que eu tava, né, em casa, então eu tava toda ensanguentada, levei os pontos no hospital, e não tinha toalha para se secar, não tinha nada para colocar no pé, então foram as condições, assim, de um hospital público. Mas graças a Deus foi o hospital, assim, que salvou a vida do meu bebê. Por mais que a gente veja, né, essas coisas gritantes, assim, eu sou muito grata. E aí, então, eu creio que eles me doparam, assim, pra que eu ficasse mais calma, me deram algum tipo de calmante, não tenho certeza, mas eu sei que me deram um remédio e que eu fiquei bem grogue, assim. Até então eu não sabia que o Iron tava vivo ou não. Eu sei que passaram várias horas, acho que foi até a madrugada, assim. E eu lembro que eu ficava esperando a hora que eles iam me chamar pra ver o Iron. Mesmo eu achando que ele tinha falecido, eu queria muito, muito, muito ficar com ele no colo. Eu lembro que parece que no meio da madrugada, eu não sei que horas exatamente, chamaram então pra que eu pudesse
ver o Iron. O Isaac não estava comigo nesse período. Eles chamaram o Isaac, depois da reanimação, para conduzir o bebê até a UTI NEO. Então foi explicado algumas coisas para ele nesse momento e a gente não estava junto, então eu não sabia assim o que estava rolando. Foram fazer a internação, a instalação de todos os aparelhos e aí depois eu creio que foi esse horário que liberaram então para eu subir no meio da madrugada e aí eu e o Isaac entramos juntos. Falando aí do outro ponto de vista, que foi o meu ponto de vista, né, e talvez do restante da família, que a gente estava longe, a gente não sabia direito o que estava acontecendo, mas a gente ficou sabendo que o Aaron havia falecido. Eu estava fora, né, estava trabalhando em um evento e eu lembro que as minhas tias e todo mundo estava perguntando, né, sobre o parto e perguntavam pra mim, porque eu era a única que estava de fora ali. E daí perguntavam, Jenny, você tem alguma notícia da Julie? Daí eu sempre falava, não, gente, deve estar tudo bem, deve estar tudo bem. Eles não falaram nada, mas deve estar tudo bem. E daí eu recebi a mensagem no grupo da família, né, falando que não tinha dado certo. Na hora, a gente entendeu que o Aaron tinha morrido. Não sabia como, não sabia por quê, mas a gente entendeu isso. Então, tanto que a partir desse momento eu já comecei a pesquisar passagem para São Paulo para ficar junto com a minha família nesse momento. Aí aconteceu tudo isso que foi de madrugada que você descobriu que ele estava vivo, né? Foi exatamente isso que você falou. Na verdade, assim, o que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo, né, que a bolsa tinha rompido. E tanto que como a gente estava em casa, num clima super agradável, antes de começarem as minhas contrações, eu cheguei a entrar, eu não lembro se era Skype, como que era, mas a gente chegou a entrar, conversar com algumas pessoas da família, a gente conversou e eu tava bem, tava sorrindo, né, tava tudo ali no início, a gente não sabia ainda o que tava por vir. E até, dependendo de como se conduzisse o trabalho de parto, existia a possibilidade de a gente gravar, para poder transmitir, para que as pessoas pudessem pelo menos ver um pedacinho, ou a hora que o bebê estivesse nascendo, as pessoas poderem presenciar isso, porque o Aira era um bebê muito esperado. E aí, quando isso não aconteceu, as horas foram passando, todo mundo sem notícia. E aí, foi quando eu fiz a postagem. Eu entrei no Facebook e eu lembro que eu postei assim, obrigado pelas orações, porque eu tinha postado alguma coisa assim, tipo, pra orarem que tinha chegado a hora. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu postei assim, obrigado pelas orações, mas não foi dessa vez. E aí, tipo, nessa postagem todo mundo começou a comentar desesperado. E eu postei isso também e sumi. E aí todo mundo começou a postar. Gente, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Teve até gente, inclusive, que achou que não foi dessa vez, achando que era alarme falso do parto. Então, tipo assim, o bebê não nasceu ainda, né? Mas, e tinha gente que falava, não, ele morreu. E aí ficou bem... uma situação bem caótica, assim, todo mundo muito ansioso e muito preocupado. Aí você descobriu, então, que ele estava vivo, né? Mas qual foi a mensagem dos médicos? Porque não é comum, né? Ele ser reanimado depois de 50 minutos sem oxigênio. Por que os médicos falaram nesse momento? O Iron, desde o início, assim, ele surpreendeu muito a gente. Ele é um bebê muito, muito forte. Ele já passou por situações, assim, em que os médicos desenganaram a gente mais de uma vez no decorrer dessa trajetória. E passou por sepsis, O que é uma sepsis? situação bem complicada. Sepsis foram outras internações que ele teve por conta de infecção, e a sepsis ela é uma infecção generalizada. Então, quando passa pro corpo todo, e o corpo todo começa a ir parando algumas funcionalidades. É muito difícil quando você recebe um diagnóstico de sepsis, que já aconteceu com a Aaron, acho que umas 3 vezes, pelo menos, ele já teve esse diagnóstico. Eles já preparam a pessoa pra morte, né? E o Aaron é muito resistente. Então, mesmo às vezes que ele teve esse diagnóstico, ele surpreendeu, assim, todo mundo. Mas nesse início, que a questão não era uma infecção, era realmente o fato de ele ter falecido, literalmente, também foi bem difícil, porque eles conseguiram reanimar, mas o corpinho não voltou a funcionar. O coração voltou a bater. E aí ele estava ligado em todos aqueles aparelhos, né, ventilação mecânica, ele estava recebendo várias drogas, até para manter o coração batendo estável. E ainda estava assim, por exemplo, o estômago estava saindo sangue do estômago, então ficava uma sondinha aberta, drenando tudo aquilo que tinha ali. Ele não podia receber nada, ele estava em jejum. E a mensagem que a gente recebeu dos médicos era o seguinte, olha, o seu filho voltou, né, depois de 20 minutos de reanimação, mas a gente precisa ser sincero e avisar vocês que ele tá aqui ligado apenas a aparelhos. E a gente tá fazendo mais um protocolo mesmo, que é 72 horas ligados nos aparelhos, mas a hipótese diagnóstica dele é de uma morte encefálica. Então, Vamos se essas preparar para isso. 72 horas iam acontecer caso ele não tivesse nenhuma atividade cerebral. Aí os aparelhos seriam desligados depois de 72 horas. Me parece que a morte encefálica em si, quando ela é confirmada, pelo que eles explicaram pra gente na época, o próprio corpo vai deixando de funcionar.
Então, se realmente fosse uma morte encefálica, ele mesmo ia deixar de funcionar nesse tempo. Era o período pro corpo ir entrando em pane. As horas foram passando, né? E os dias foram passando. E o Iron tava lá. Todo mundo ficava naquela expectativa de vai, não vai. Conversavam com a gente para saber se a gente estava preparado ou não. O psicólogo do hospital foi encaminhado para conversar conosco também. Ele nos deu uma assistência, assim, bem de perto. A questão toda, o quadro todo que pintaram pra gente era esse. E aí, depois que passou um tempo e realmente o corpo, em vez de ir falindo, primeiro ficou um tempo com os mesmos sintomas e depois algumas coisinhas foram começando a funcionar. Eram detalhes, assim, que a gente ficava sempre de olho e que eram pequenas progressões, digamos assim. Em vez de ele ir falindo, eram pequenas progressões. E aí, quando existiu a possibilidade, eles foram diminuindo também as drogas que o mantinham sedado para ver qual que tinha sido o tamanho desse impacto e como que ele ia responder. Julie, e nesse período que vocês estavam aí tentando descobrir o que era realmente, qual que era o diagnóstico realmente do Iron, aonde você ficava? Você ficou no hospital esse tempo inteiro? Você tinha um lugar para você ficar? Você podia ver o Iron o tempo inteiro? Como que era isso? Eu tenho muita gratidão ao hospital, porque foi o que possibilitou, viabilizou a vida do Iron, mas são períodos, assim, bem difíceis, são coisas muito injustas também que acontecem. Então, por exemplo, essa pergunta que você me fez é muito importante, porque cada hospital tem um protocolo, e cada UTI também tem um protocolo. Na UTI que nós estávamos, de um hospital público neonatal, nós tínhamos acesso ao bebê 24 horas. Isso era uma coisa muito boa, porque eu já fui em vários outros hospitais, até mesmo particulares depois, que não dão acesso 24 horas aos pais. Então, nós tínhamos esse acesso 24 horas, só que aí tem sempre uma coisa e outra. Isso era a parte positiva. A parte negativa é que nós não tínhamos nenhum lugar para ficar. Então, a gente não tinha nenhuma cadeira do lado da incubadora. Se eu quisesse ficar lá 24 horas do lado do Iron, eu tinha que ficar em pé. E se eu quisesse dormir com ele, eu tinha que dormir em pé. E, às vezes, tinha rolando umas 2, 3 cadeiras para a UTI toda. Então, sei lá, tinha quantas incubadoras? Umas 20 incubadoras. Então, a mãe que chegava primeiro pedia ou pegava aquela cadeira que tinha sobrando e as outras que iam chegando ficavam em pé. E mesmo assim, quando você saía para ir no banheiro, você voltava, a cadeira já não estava mais lá, porque era a mesma cadeira que as profissionais também usavam. Então, eles faziam também de propósito, na minha opinião. Claro que tem toda uma questão de estrutura, mas também de propósito, porque na NEL você sente um clima muito assim. As pessoas estão num cuidado intensivo com os bebês, porque realmente são bebês muito graves, e às vezes eles sentem que a presença dos pais meio que atrapalha a dinâmica da UTI. Só que ao mesmo tempo, poxa, se um bebê nos seus primeiros dias de vida, estando tudo ok, né, ele precisa da presença da mãe, ele precisa do cheiro da mãe, ele precisa do contato pele a pele o tempo todo e tudo mais, imagina um bebê que passou por um trauma terrível, um bebê que tá precisando se recuperar, que ali são casos de bebês super graves, e ele não poder ficar junto com a mãe não poder pegar esse bebê, porque no meu caso, eles não deixavam pegar o Iron. Existem protocolos de que existe essa possibilidade de a mãe pegar. Tem lugares que eles fazem um projeto que chama Mãe Canguru. Então, mesmo o bebê de UTI, tem um período do dia que ele pode ficar com contato pele a pele com a mãe. E isso é importante. Tem estudos que falam sobre a melhor recuperação do bebê por conta desse período que ele passa. E eu sempre tive que brigar muito para que eu conseguisse as mínimas coisas, mesmo eu sabendo que era algo importante, que para mim, para ele e tudo mais, mesmo nas condições que ele estava, com ventilação mecânica e tudo mais, isso é bem possível. Mas graças a Deus, mesmo no meio de um lugar assim, né, que tem toda essa estrutura, esse jeito de funcionar, a gente encontra anjos. E eu me lembro que a própria coordenadora da UTI NEL, ela foi um anjo, assim, na nossa vida, porque eu lembro que ela que possibilitou as primeiras vezes que eu peguei o Iron. Então, ela chegou lá e falou assim, não, ela pode pegar sim. E ela era coordenadora, né? E aí a técnica pegou, arrumou toda a questão da ventilação, me colocou numa cadeira, cobriu, porque a incubadora é bem quentinha, né? E o Iron não mantinha a temperatura, até hoje ele não mantém. Fizeram se tornar possível. E ela me explicou, como o estado dele é bem grave, você vai poder ficar pouquinho tempo, você vai poder ficar 5 minutos. Mas pra mim, 5 minutos era tudo, né? Eu lembro que algumas vezes, assim, eles colocaram no meu colo, sabe? Você lembra quanto tempo ele tinha quando você pegou ele pela primeira vez no colo? Eu acho que ele tinha talvez uma semana ou um pouco menos de uma semana, que foi quando ela permitiu, né? E fotos também não podia tirar, e ela me permitiu também, não, você pode tirar uma foto. E tipo assim, tudo coisa assim que pros outros, né, pode não significar nada, mas pra gente que tá ali seco,
qualquer coisa é como se fosse alimento para a alma. Então foi bem importante isso aí para mim. A rotina era essa, ele ficou um mês nesse formato e depois então ele passou para UTI pediátrica, porque daí a UTI NEO, ela é vista até os 28 dias mais ou menos. Então passando desse período, o bebê já passa para pediatria. E aí toda a dinâmica mudou também na pediatria, já era uma rotina totalmente diferente, visitas diferentes, enfim. E os médicos tinham falado que eram só 72 horas. O que aconteceu para durar aí 28 dias e o que eles falaram depois que já tinha passado todo esse período? Então, o que aconteceu foi que daí, a primeira semana que o Iron foi ficando, aí ninguém ia falando mais nada, só iam dando feedback da avaliação de hoje, dos exames de hoje, até que ele fez um eletroencefalograma, que é um exame justo para avaliar a atividade cerebral. E eu lembro que quando saiu o resultado do exame, a enfermeira da UTI me chamou e falou assim, eu queria te mostrar esse exame. E eu quero que você pegue e você leia. E aí ela deu na minha mão e ficou na minha frente olhando a minha reação. E aí eu peguei o exame e eu li. E no exame falava que o eletroencefalo tinha mostrado ondas de atividade cerebral. E aí, quando eu li isso, né, eu não acreditei, assim. E ela mesma pegou e falou assim, ninguém aqui na UTI dava 3 dias pro seu bebê. Eu não acredito que o seu filho teve esse resultado de exame. Foi bem emocionante quando a gente recebeu esse primeiro resultado de eletro. Lógico que os danos foram enormes, mas foi um marco. E antes mesmo de a gente receber o resultado desse exame, quando passou das 72 horas e a gente percebeu que o Iron continuava lá, eu lembro que eu tive um estalo. E eu lembro de ter tido essa conversa com o Isaac falando assim, a gente tá aqui e a gente foi condicionado e estamos sendo preparados para o nosso filho ir embora. Mas o Iron não tá indo embora. O Iron tá lutando. E só a gente tá aqui com cara de velório. Então, se ele tá lutando, a gente precisa lutar com ele. E aí, até então, a gente tava meio anestesiado, só esperando mesmo a concretização daquilo que diziam pra gente. Quando eu percebi que ele tava lutando, eu falei assim, eu não quero saber mais, né? O prognóstico que eles chamam. E até hoje é assim, eu não quero mais saber mais o prognóstico. Eu não me importo mais, não me interessa mais saber o prognóstico do meu filho. Eu tava agora interessada de que ele estava lutando e ele estava dando uma lição de perseverança. Então eu falei assim, se ele está lutando, eu vou estar lá, sempre do lado dele para lutar junto com ele. E a partir desse momento, o Iron foi tendo algumas progressões bem lentas, né? O Iron foi assim, no começo, ele não mexia nada, ele não tinha nem abertura ocular, então do jeitinho que colocavam lá, ele ficava. E a gente sempre ficava do ladinho da incubadora, eu levava os livrinhos dele, eu ficava cantando as musiquinhas que eu tinha aprendido na infância, contando as historinhas dos livrinhos que ele já tinha, historinhas da Bíblia, e falando pra ele que eu sabia que um dia ele ia lembrar de tudo aquilo que eu tava contando pra ele, né? E aí, eu lembro que, eu acho que foi um pouco depois da primeira semana também, que o Iron começou a apresentar alguns movimentos. Então, um dia eu tava olhando fixo, assim, pra ele, e aí eu tava fazendo carinho na orelha dele. E ele fez assim, tipo, deu uma puxadinha, né? Eu falei, não, ele não fez isso. Aí eu fiz de novo e nada mais, né? Eu falei, eu acho que eu fiquei louca. Eu tô muito tempo aqui, muito tempo olhando fixo pra ele. Tô vendo coisa. E eu lembro que o Isaac chegou à noite, porque eu ficava lá o dia inteiro, o Isaac trabalhava, e ele saía do trabalho e ele vinha direto pra UTI, pra ver o Iron, né? Então eu contei pra ele e falei assim, será? Eu falei, não, nem eu tenho certeza. Mas eu tive a impressão. E aí, até que o tempo foi passando, no outro dia, de repente tava mexendo na mãozinha dele, e também eu tive a impressão de ele fazer isso aqui com o dedo, né? Tipo, dar uma levantadinha. Aí eu falo, não, peraí. Aí eu tentava fazer a mesma coisa, pra ver se acontecia de novo a mesma coisa. E não acontecia mais. Aí eu ficava sempre pensando que eu tava doida, né? Eu falo, não é possível, gente, eu tô pirando. Esse menino tá sem se mexer o dia todo. E do nada eu acho que eu vejo alguma coisa, depois ele não faz mais. E aí eu acho que na terceira mexida, que eram em dias diferentes, que ele fez assim, tipo, de mexer um pouquinho a mãozinha. Aí eu tive certeza, eu falei, não, já é a terceira vez, é certeza, ele tá mexendo. E aí eu lembro que quando eu já tive essa certeza, o Isaac também já tava tendo essa certeza. Ele também já tinha tido essa impressão, e aí foi se confirmando. Aí a gente ficava muito feliz, né? Cada pequena conquista, coisa mínima, cada milagre foi muito, muito comemorado, assim. E aí, quando passou os 28 dias, a gente foi então pra UTI pediátrica, onde ele ficou 3 meses na UTI pediátrica.
E aí, na UTI pediátrica, ele fez todas as cirurgias, então. Ele fez a cirurgia de traque, porque até então ele estava entubado, e o tubo passava por aqui, né? Orotraqueal. E aí, depois da cirurgia, então, começou a ser direto aqui. O acesso é mais perto do pulmão, né? E ele fez também a gastro, então tirou a sondinha, antes ele usava a sondinha pelo nariz, né? E depois que ele fez, então, a gastrostomia, ficou uma sondinha que vai direto para o estômago. Então, tudo isso era para facilitar que ele ficasse bem, diminuir o risco de infecção. Ele usava também sondinha no pipi, que era para liberar a bexiga, até então ele não fazia xixi sozinho. Tomava vários remédios também para que ele pudesse liberar a urina. E assim foram evoluindo. Inclusive, quando ele fez essa primeira cirurgia, também foi um ponto bem decisivo, assim, porque ele já fez as duas juntas, a traque e a gastro, e ele ficou muito mal, porque eles tinham feito um exame para ver se ele estava ok para a cirurgia, e não esperaram o resultado completo do exame. E aí, depois que ele já tinha feito a cirurgia, viram que ele já estava com uma infecção quando ele fez a cirurgia. Então, foi bem complicado. O Iron ficou, assim, muito mal depois da cirurgia. A gente foi para a ala mais grave da UTI pediátrica. Ele inchou de uma forma que ele parecia que ia explodir. Ficou um balão, ficou irreconhecível, assim. Foi uma das vezes que ele teve sepse, que eu falei, né? Infecção generalizada. E a gente orava, entregava sempre nas mãos de Deus. E mais uma vez foi vitória. E aí, depois de 3 meses dele na UTI, né? Nesses quadros de gravidade, de vai e volta e tal, foi quando ele recebeu, então, alta para pediatria. A partir do momento que a criança recebe alta para pediatria, seria um passo para ir para casa. Mas aí, no nosso caso, no caso do Iron especificamente, ele era dependente da ventilação mecânica. Então, para a gente ir para casa, a gente teria que conseguir toda uma estrutura, né, de UTI e de ventilação e de tudo para a gente poder levar o Iron para casa. E a gente não tinha plano de saúde até então. Então, a gente entrou com toda uma luta e tudo mais através do governo para que a gente conseguisse toda essa estrutura. E foi uma luta, assim, acho que a luta mais difícil da minha vida foi levar o Iron para casa. Aí entra uma questão bem contraditória e que é tão gritante do resultado que a gente teve do parto domiciliar. Então, a gente que não queria ir para um hospital para não ter intervenção desnecessária e, né, não ter que passar dias e dias, talvez, desnecessários numa internação, fora do conforto do nosso lar. A gente foi para ficar, e quanto tempo que a gente não ficou, né? Então, em vez de a gente ter o resultado que a gente tinha esperado, que é receber a vida dentro da nossa casa, de ter a nossa sala como o lugar mais marcante por ter trazido a vida, a nossa sala ficou um lugar assim que a gente teve que mudar depois, o tapete ficou manchado do parto, e a sala a gente não aguentava mais ver naquela posição, daquele jeito, porque ficou uma lembrança muito ruim, foi o lugar que trouxe a morte, no caso, pro Iron, né? E ao mesmo tempo, a casa, que era o nosso maior aconchego, não deixou de ser nossa casa. Então eu lembro que às vezes que eu visitava a minha casa, eu sentia que ela não era mais minha, porque eu quase não ficava mais lá, eu morava no hospital. Então, eu tentava levar alguma coisa que eu gostasse de casa para eu me sentir melhor e mais aconchegada no hospital, porque agora lá era a minha casa. Porque a casa, na verdade, o lar não é a estrutura, e sim as pessoas que a gente ama. Então, quem eu amava estava no hospital e lá tinha virado meu lar. Na UTI pediátrica, já era diferente. Então, a partir desse primeiro mês que ele passou da UTI neo para a UTI pediátrica, já tinha uma cadeira do lado da caminha dele. Então, aí, minha filha, eu plantei bananeira lá e fiquei, fiz raiz, né? E eu lembro que a mãe veio pra ficar um tempo comigo, né? Então, os 4 primeiros meses ela ficou com a gente. E aí, ela que me ajudava dando uma revezada pra eu ir em casa, dormir um pouco às vezes e retornar. E aí, a gente ficava nesse revezamento. E o Isaac ficava de fim de semana, como ele trabalhava durante a semana, né? Ele ficava de fim de semana, mas também não teve um final de semana que o Isaac não ficou com o Iron. Ele sempre foi muito presente, todos os dias depois do trabalho ele ia ver. E daí nessa nova rotina da UTI pediátrica, uma das coisas que me marcou muito também, que eu fui atrás de advogado, fui atrás de lei e tudo mais, é que, diferente da UTI neo, os pais não poderiam ficar juntos. Tinha direito à presença de uma pessoa só. Daí você pensa na dinâmica familiar. E daí eles falam muito mal dos pais que abandonam, dos pais que se separam numa situação assim. Mas o próprio hospital, a dinâmica hospitalar, favorece muito isso. Então, por exemplo, eu já não estava dormindo na minha casa, não estava dormindo com meu marido. E aí, quando ele chegava do trabalho, que era um momento que ele poderia ver o bebê e que talvez a gente poderia ficar juntos, ele entrava, eu tinha que sair para ele ficar com o bebê. E ele saía, eu tinha que entrar para o bebê não ficar sozinho, porque isso era uma coisa que eu tinha muito forte
dentro de mim, eu não gostava que o Iron ficasse sozinho. Mesmo estando com as enfermeiras e tudo mais, eu não gostava que o Iron ficasse sozinho. Então, daí até na UTI pediátrica, ele ficou 3 meses. Então, tinha ficado 1 mês na UTI neo, mais 3 meses na UTI pediátrica, então se passaram 4 meses de UTI. E depois foi quando ele passou para a enfermaria, que seria quando ele estaria liberado para ir para casa. Ele entrou num quadro mais estável e ele poderia, se tivesse a estrutura, né, se tivesse um home care, ele poderia vir para casa. E foi quando começou a nossa luta e a gente não conseguiu logo de cara, né? Então isso se estendeu e a gente morou bastante tempo na pediatria. E ao todo foram quase 1 ano de a gente morando no hospital. 1 ano de muita loucura, muita briga, muita... Foi Briga quase 1 com ano. o próprio hospital, né? Briga com todo mundo, na verdade, né? Porque daí nesse período a gente conseguiu, depois de uns 3 meses, a gente conseguiu fazer um convênio, mas mesmo assim, quando você faz um convênio e a criança tem uma pré-existência, são 2 anos de carência. Então a gente pagava, mas não tinha o direito do serviço. Era muito complicada essa parte. Depois, briga com o próprio processo que a gente estava fazendo contra o governo, então tentando de todas as formas levar o Iron para casa, porque é um direito humano dele, era um direito humano dele de ir para casa. E uma briga com o hospital também, porque daí o que acontece? Quando a criança entra nessa parte mais estável, a mãe que está lá do lado, ela não tem praticamente autonomia nenhuma para cuidar dessa criança e para ter voz ativa em todo o tratamento da criança. Então tinha muitas coisas que eu não concordava do jeito que tratavam o Iron, o tipo de alimentação que faziam pro Iron, tanto que eles colocavam essa alimentação de uma forma contínua e o tanto que isso é um desrespeito com a criança, o quanto que existiam coisas que a mãe poderia fazer e eles às vezes barram. Então na UTI, por exemplo, tinha lá a prescrição do Iron, os horários das medicações, a medicação é só a equipe de enfermagem que pode fazer, mas tinha uma das coisas que o Iron tinha, tipo de 3 em 3 horas, que era pingar o colírio. Eu pingava o colírio e o povo chegava e me enchia o saco porque eu tinha pingado o colírio. Poxa, é meu filho. Eu não posso pingar o colírio no olho dele porque ele não pisca. E Enfim, isso que tinha você essas está limitações. falando já explica, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo ficam se perguntando, tá, mas ele estava no hospital cheio de profissionais, tinha médico à disposição, enfermeira à disposição, por que tanto que essa mãe quer levar esse bebê para casa? É uma coisa que briga muito com a outra, né? Existe essa gratidão dentro de mim, porque foi o hospital que possibilitou a vida, e ao mesmo tempo existe muita mágoa, muita coisa guardada, de quando inicia esse período onde a mãe já pode fazer parte da vida do filho e muitas coisas são barradas. Eu sou muito grata porque o hospital que eu ainda estava tinha poucos profissionais e muitas coisas eles ainda me deixaram fazer na pediatria, que eu sei que em hospitais particulares não seria permitido. Eu que dava banho no Iron, né? E na banheira. Isso tem muitos hospitais que no quadro do Iron, com ventilação mecânica, não é permitido, só é banho de leito e só por profissionais. Então eu que fazia todos os cuidados dele já na pediatria, por conta dessa falta de profissionais. E fora que assim, eu acho que a pandemia, quando ela veio agora, ela fez todo mundo sentir um pouco na pele o que uma mãe de UTI sente e uma família hospitalizada sente. É muito estranho, é um sentimento assim de impotência, de prisão. Eu me sentia literalmente como se eu tivesse sido presa e tivesse pagando por um crime, porque para mim não tinha diferença. A gente comia num refeitório, a gente tinha as horas, era só aquilo ali que você recebia para comer. Eu, por exemplo, que não comia carne, eu comia às vezes só arroz, entendeu? Porque não tinha outro tipo de acompanhamento. Às vezes, graças a Deus, tinha algum legume, alguma coisa para eu comer. Ali era o seu lar, mas você não podia fazer dali o seu lar. Então eu queria às vezes levar, então eu levei um tapete do Iron, não podia, porque tem infecção hospitalar. Levei um ursinho do Iron, não podia. Então eu ficava nessa de tentar fazer ali ser o nosso lar de uma forma um pouco mais agradável e ao mesmo tempo não poder. Isso vai te oprimindo de uma forma. Como eu ficava em tempo integral, eu não via a luz do sol, eu não via a luz do dia, então eu tava muito tempo sem ver o céu, assim, coisas básicas que a gente vê todo dia. E por que eu falo que a pandemia lembrou muito isso? Porque muita gente que fez a reclusão social mesmo, que fez a quarentena, passou um pouco por isso, de ficar um tempo sem ver o céu, de ficar um tempo sem sair, de respirar fora de casa. E isso vai te enclausurando de uma forma que começa a te deixar meio doida, assim, sabe? E eu passei por isso. E quando tava para completar 1 ano, eu já tava ficando muito louca, assim. Por isso que eu acho que eu dei a força final, assim, força-tarefa final para dar um jeito de sair de lá. Eu tava a ponto, eu falava pro Isaac, eu falei assim, eu vou colocar esse menino dentro de uma mala de rodinha, eu vou levar ele embora, entendeu?
eu vou dar uma de louca, eu sei que eu vou presa, mas, sabe, assim, eu começava a pensar em todo tipo de ideia, o que eu podia fazer. Porque se a gente fosse comprar um aparelho, por exemplo, o aparelho pro Iron respirar custava em torno de 50 mil reais. E a gente não tinha essa grana. Então eu comecei a fazer campanha, eu comecei a fazer de tudo pra acabar com aquilo, pra acabar com aquela nossa prisão. E você perde tudo. Por exemplo, eu e o Isaac, antes de ter o Iron, nós tínhamos muitos amigos e nós éramos pessoas assim, de chamar o pessoal pra casa no sábado à noite. Vamos ver filme, vamos comer pipoca, vamos comer pizza e vai dormir todo mundo aqui. Então, cada um dormia no sofá e dormia no chão e nos colchões. E a gente era muito assim. E a nossa casa era conhecida por conta disso. E quando de um dia pro outro a gente foi pro hospital, acabou tudo isso. E as pessoas até tinham um carinho por nós. No começo, muita gente quis nos visitar e a visita era proibida, porque a gente estava na UTI e realmente só quem tinha acesso ao Iron eram os pais. Depois de muito tempo, a mãe começou a conseguir entrar também, depois você. Mas era tudo muito restrito, então ele não tinha essa abertura para ficar recebendo visita, nem a gente. Então as pessoas, no começo, quando elas ficaram sabendo da história, que ainda eram próximas e tentavam ir nos visitar, elas conseguiam muitas vezes só ver a gente tinha que sair da UTI para falar um pouquinho com a pessoa lá fora, mas com o tempo esses laços vão diminuindo e você vai ficando sozinho, porque a realidade das pessoas é outra, então as pessoas vão jantar, as pessoas vão ver um filme, as pessoas vão à igreja e as pessoas vão à praia, então até por isso que a gente foi agora recente, né, depois de 3 anos do Iron, a gente foi a primeira vez na praia, e até por isso que foi muita conquista, porque eu lembro que nessa época eu pensei assim, nunca mais eu vou à praia, e isso pra mim foi tão assim, forte, porque eram coisas tão comuns que as pessoas fazem e que eu comecei a entender que eu nunca mais ia poder fazer. Então a gente perdeu toda essa rede de apoio, assim, a gente ficou bem sozinho. E a nossa rede de apoio foi se construindo nova, na verdade, porque as pessoas que eram do hospital e que tinham internações prolongadas como a nossa, começaram a ser os nossos amigos, os nossos novos amigos, a nossa rede de apoio, e que eram pessoas que estavam passando pelo mesmo dia do que a gente, e também eram totalmente restritos, eram pessoas que também não iam à praia. Foi bem, bem, bem difícil, e quando a quarentena chegou, pra gente não teve o impacto que teve para as outras pessoas, porque era algo que já era muito natural, viver essa vida reclusa e separada da sociedade, entendeu? Fala pra gente, Julie, como foi o dia que você conseguiu isso, como que foi a saída do Iron do hospital, pra gente finalizar esse vídeo que já tá enorme. Essa é a grande pérola, acho que um dos dias mais felizes nesses 3 anos, acho que foi esse dia da saída do Iron do hospital, né? Conta pra gente como foi. Eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Foi muita luta, então eu tava muito, assim, eufórica. E quando tava um mês antes de a gente conseguir, eu não sabia ainda que eu consegui, que eu tava bem louca, que igual eu te falei, eu peguei e decidi que ele ia pra casa, eu não sabia como. Mas, sei lá, parece que tem coisas que Deus coloca no nosso coração, que a gente pressente, sei lá. E aí eu comecei a terminar de arrumar o quartinho dele. E algumas coisas que faltavam, um criadinho pra colocar os aparelhos dele, da UTI e tal, não sei o quê, pra deixar tudo ok em casa. E aí eu comentava isso com as minhas amigas do hospital e as terapeutas do Iron, e elas falavam, Júlio, o que você tá tramando? Você já tem alguma resposta? O Iron vai pra casa? E eu falei, não tenho resposta nenhuma, mas ele vai, e vai ser agora. E as pessoas olhavam assim pra mim, meu, essa vida tá ficando louca. E eu tava nesse nível, assim. E aí comprei umas coisas, arrumei, coloquei umas bolinhas com luz, não sei o que, deixei o quarto dele, coloquei o gancho pra colocar a rede pra gente poder ficar com ele e tal, não sei o que. Eu falei, ele vai pra casa, por bem ou por mal, não sei como, mas ele vai. E aí, quando saiu mesmo a data que a gente conseguiu, através do convênio, ir pra casa, eu lembro que a gente separou uma roupinha que era a saída dele de maternidade, né? E a saída dele de maternidade não era uma saída de RN, pequenininha e tudo mais. Era uma botinha muito fofa, toda peludinha. E era uma roupinha de um bebê de 11 meses, praticamente. E aí eu planejei tudo com muito carinho, eu queria tudo do meu jeito. Então eu pedi pro Isaac que eu queria balões infláveis, né, de gás, e ele trouxe pra mim no dia anterior, tudo escondido, porque essas coisas é mó burocracia e não querem que entre no hospital, então ele entrou com uma sacola bem grande assim, como se fosse coisas pro Iron, que a gente sempre levava a roupinha dele pra lavar, coberta e trazia, né? Então ele trouxe os balões nessa sacola pra mim, e a gente tem essa foto também até hoje, eu toda arrumada e segurando esses balões. Eu fiz o cabelo, alisei o cabelo, cortei, tava muito feliz. Eu quis que o grupo do Isaac também cantasse. O Isaac fazia parte de um grupo que foi bem importante assim na vida dele, na nossa, que era o Black Singers. E aí eu pedi pros meninos, gente, vocês conseguem, era dia de semana, né? E aí cada um pediu pro seu chefe e tudo mais, e apareceram lá. E aí eles cantaram no dia da remoção do Iron.
socorro que vem da remoção, né, é tudo muito vapt-vupt, porque eles pagam a ambulância por hora, então eles querem pegar a criança e vazar. E pra gente tá sendo um evento, né? E eles cantaram, a gente gravou esse momento, foi um momento, assim, muito, muito, muito emocionante. E agora, voltou? Agora tá indo pra fora. Seu perdão é tudo que anelo, quando concedeste já. A minha mãe acompanhou tudo louca pra estar aqui, ela não conseguia porque ela morava longe na época, né, no Uruguai. Vocês também, né, a Jenny também de longe. E aí tinha gente que tava muito feliz, muito emocionado, obviamente, né. Tinha gente que tava muito bravo e agradecido por a gente estar desinfetando de lá, porque é muito tempo, uma mãe que fica muito presente, que mora no hospital, que dá muito problema, que não quer que o filho come essa dieta ou aquela, enfim, então tinha gente, inclusive a médica que atendia o Iron e tudo mais, que eu tenho muito carinho por ela, mas a gente acabou batendo muito de frente, lógico, né, porque muito tempo no hospital. E pra quem não entende, é tipo assim, uma criança que tem uma lesão cerebral e que fica muito tempo no hospital, ela fica recebendo os cuidados básicos e atrasando o desenvolvimento, a reabilitação. Então, a partir do momento que a criança não está mais no estado grave, é onde começa a reabilitação dessa criança. E isso tudo é negado no hospital, porque o hospital ele é feito para atender um quadro agudo, né? Não um quadro crônico. E aí, quando você fica lá mofando com um quadro crônico, que é o caso do Iron, não tem o que se fazer, né? Então é incômodo pra gente e incômodo pra eles. Então teve muita gente que deu graças a Deus, né? De a gente ter ido embora. E aí eu lembro que a gente contratou o cara do ovo, né? Que o cara tinha um carro com som e ele passava vendendo ovo na rua. E aí eu conversei com ele, a gente mandou fazer uma faixa e tudo mais. E a gente gravou uma mensagem, colocou uma música de gratidão e tudo mais, para que ele fosse atrás da ambulância tocando essa música, né? E com a faixa, seja bem-vindo, Iron e tudo mais. Juntos, misturados, grudados e agradecidos. Colocou a faixa assim na sacada e ele ficou lá tocando, né? Eu lembro que eu subi com o Iron e apresentei, com 11 meses de vida, apresentei pela primeira vez o quartinho dele, né? Esse é o seu quartinho. E eu lembro que quantas vezes, né, eu voltava do hospital e eu entrava naquele quarto e me fazia muito mal e ao mesmo tempo muito bem, porque tinha o cheirinho das coisas dele, tinha o cheirinho de bebê, né? E ele não podia estar lá. E eu lembro que no começo, a primeira noite que eu vim em casa pra dormir, eu não quis dormir no meu quarto. Eu quis dormir no quarto dele. E todo mundo ficou preocupado, porque, tipo, tava todo mundo com medo de eu desabar e, enfim, né, e ficar numa deprê e tal. Mas a partir daquele dia eu comecei a dormir no quarto dele e continuei dormindo no quarto dele, porque depois que ele voltou, ele precisava dos cuidados intensivos, né? Então eu virei a UTI dele quando a gente foi pra casa. E eu não quis enfermagem, nada disso. Ele tinha direito à enfermagem 24 horas, então era eu que ficava lá 24 horas no quartinho dele. Então foi o meu lar. Depois do hospital, o quartinho dele virou o nosso lar, né? E aí foi muito, muito marcante, muito feliz. O melhor dia da minha vida. E todo mundo também querendo acompanhar. A gente postou todos os videozinhos e tudo mais, porque foi muita vitória. E só sabe o tamanho dessa vitória quem passa por essa luta. E infelizmente tem muita gente que passa por essa luta e não consegue sair. Então é uma luta que eu passei e que eu tenho muito interesse em passar pra frente mesmo os detalhes, igual você falou, porque é um direito básico do ser humano e faz muita diferença. Você tá no seu cantinho, no seu lugar. É o mínimo que você pode ter e ao mesmo tempo é o máximo. É muito, muito gostoso, é muito bom. E é muito gratificante. Então eu tenho que agradecer muito, muito a Deus por esse dia ter acontecido na minha vida e na vida do Iron. Bom, no próximo vídeo a gente vai contar, então, como foram as primeiras descobertas, né? A partir desse momento que começa a reabilitação do Iron, né? Porque até então ele estava lá só existindo, né? Tudo era feito por ele. Ele não podia, nem se ele quisesse, ele não podia fazer nada sozinho, porque o hospital, como você falou, ele é para cuidar das crianças que estão em estado mais grave. Então, mesmo que ele quisesse, que o corpinho dele quisesse fazer algo, ele não tinha muita oportunidade. E a partir do momento que ele vai para casa, é que começa a reabilitação dele, só que ainda existem muitos desafios e até as descobertas que acontecem a partir daí são demoradas e também é um processo longo e ao mesmo tempo muito cheio de altos e baixos. E a gente vai ficando por aqui. Foi um vídeo aí
difícil, mas enfim, acho que vale muito a pena a gente contar essa história, né? E é um vídeo de muita gratidão. Acho que depois da história do vídeo passado, né, existe a luta e existe a vitória. Então, eu acho que esse vídeo, em suma, é a vitória, né? Foi a primeira grande vitória. Gente, deu de chorar, vamos agora agradecer e a partir de agora contar para vocês todo o resto que acontece até a gente chegar aqui. 3 anos já se passaram de toda essa luta e a gente tá ansiosa para contar tudo para vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, Julie. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.